sobre ele, né? Então, pessoal, quando me solicitaram o tema, eu fiquei até com dúvida, porque a gente tem tentado aproveitar algumas reflexões do momento, e quando o tema me foi solicitado, eu pensava justamente não na parábola em si, mas de como o cristianismo ele é uma religião, uma filosofia, uma doutrina, enfim, de redenção. Então, a gente olha e observa como que a partir do contato com Jesus, seja este contato pessoal, daqueles que tiveram a oportunidade de conviver com o Mestre, seja aqueles que, depois da desencarnação de Jesus, tiveram contato com o seu Evangelho, como que vários destes personagens puderam fazer o movimento de redenção pessoal. E aí vinculei, claro, essa proposta, né, de sublimação, de redenção, de sair daquele famoso fundo do poço que muitas vezes nós nos encontramos, em vários aspectos. Às vezes é um fundo do poço financeiro, material, e esse fundo do poço ele gera outras consequências. É comum a gente observar pessoas no fundo do poço no aspecto emocional, e isso nem sempre tem relação com o primeiro fundo do poço que eu citei. A pessoa pode estar com a conta bancária lá em cima, com os armários cheios, com muito dinheiro, com joias, com riquezas, com o carro do ano, com o celular de última geração, mas intimamente está no fundo do poço. Pode ser um fundo do poço na saúde física, em que a pessoa, às vezes, ela pode estar também financeiramente equilibrada, ela pode estar emocionalmente bem, mas ainda assim, fisicamente falando, ser acometida de uma doença, por exemplo, a Covid-19 na sua forma grave, e ela se encontrar com o seu estado de saúde no fundo do poço. E quando se fala em fundo do poço, naturalmente a gente já vincula a parábola do filho pródigo, que talvez, é difícil falar o que eu vou falar para vocês aqui agora, então vocês fiquem à vontade para discordar, que talvez até eu discorde daqui a pouco, mas talvez seja a parábola mais cristã de todo o cristianismo. E eu coloquei o talvez justamente porque eu acho que depende muito do momento que a gente vive, das reflexões que se faz. Então, talvez, se daqui a pouco a gente for estudar a parábola do bom samaritano, a gente vai olhar para, puxa, não, essa parábola aqui que é a parábola mais cristã. Então, não é uma competição aqui de qual que é a mais, qual que é a menos. Mas hoje, essa parábola, ela mexeu muito comigo, justamente porque a gente vai ter nela alguns personagens, e claro que o foco nosso desse estudo vai ser o filho pródigo, normalmente o mal visto na história, né, o rebelde, o indisciplinado. Normalmente a gente olha para o filho pródigo e fala assim, ixi, mas esse aí é o perturbado. E o tema da palestra é o filho pródigo que há em nós. E o desafio para vocês depois, né, a gente pode voltar aqui em outro momento e fazer uma outra reflexão, mas o desafio que eu proponho é que a gente, a partir de hoje, talvez alguns já façam isso, que a gente olhe para cada parábola e tente observar um dos personagens e se perguntar onde este personagem existe em mim. Porque se eu olho para a parábola do bom samaritano, eu vou falar assim, puxa, o levita que há em nós, o sacerdote que há em nós, que é aquele que observa o caído e simplesmente, como a gente não sabe o que o caído é, que roupa que ele veste, já que está nu, espancado, ele está desacordado, então não sei qual que é o idioma. Então, o levita e o sacerdote que há em nós, ou o samaritano que há em nós, quando nós nos dispomos a ajudar, a reerguer, a socorrer, a auxiliar, a aliviar as dores. Ou o dono da hospedaria que há em nós. Quando se olha para diversas outras parábolas,
a parábola da ovelha perdida. Será que aquele pastor, ele existe em nós, aquele que se dispõe a ir atrás de uma ovelha? E essa semana vi uma reflexão com uma amiga minha, colocou num grupo de um livro do Dr. Drauzio Varela, muito interessante, da experiência ali com os presos, presidiários, mostrando uma mãe que tinha 2 filhos presos. Um era traficante de drogas, e ele resolveu guardar a droga no armário da irmã. E, de repente, a polícia chegou e achou a droga no armário da irmã. E prendeu ela. E prendeu ele também. Ela tentou justificar, falando que nem sabia daquela droga ali, mas não adiantou. Os 2 foram presos. E a mãe, ela dedicava, assim, digamos que, uma maior atenção no filho preso. E não a filha também recebia atenção, mas se a gente pudesse fazer ali, irmãos adoram, né, fazer a comparação, a irmã questionou, falou, mãe, mas por que você visita mais o meu irmão do que eu? E ela disse assim, porque ele, neste momento, precisa um pouco mais, mesmo você sendo aqui a injustiçada. Então, é aquela velha frase, né, que os doentes que precisam de médico, e não os sãos. Então, é importante a gente olhar para diversas parábolas, não dá para fazer isso em todas, porque tem parábola que às vezes não tem personagem humano, né? Mas é importante observar quando se tem, e até observar em algumas passagens que não são parábolas, se um daqueles personagens existe ali dentro de nós e que nos provoca algum movimento, alguma reflexão, e é importante que a gente faça isso. Bom, a parábola do filho pródigo é uma parábola extremamente conhecida, mas ainda assim eu acho importante a gente fazer uma leitura com pequenas pausas, pequenos comentários, e depois a gente, de certa forma, aprofunda um pouco mais na reflexão e no tema. Mas está lá no Evangelho de Lucas, e curiosamente, na tradução do Haroldo, ele até intitula, eu já vi uma explicação dele a respeito disso, ele intitula de parábola dos 2 filhos, porque de fato, né, não tem só um filho ali, nós temos 2 filhos. E a gente vai falar um pouquinho do segundo filho aqui no final. E vai dizer o seguinte, então. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Então, aqui a gente já percebe, assim, um comportamento, gente, não sei o que vocês acham, fiquem à vontade aí para comentar no chat, mas, olha, é difícil, porque eu fico imaginando se eu chegasse para o meu pai e falasse, pai, me dá a parte dos bens que me pertencem, eu fico pensando nas minhas 2 irmãs, elas olhariam assim, mas o que esse cara está querendo a herança adiantada? Será que está querendo que o nosso pai morra logo, já que está demorando a morrer, que ele divida logo os bens? Então, cá entre nós, só de pedir a herança antecipada, a gente já fala assim, mas peraí, né? O que ele está querendo da vida, né? Mas vamos avançar aqui. O pai repartiu por eles a fazenda. Então o pai, gente boa demais, resolveu dividir a fazenda entre os 2 filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Quando eu até fui ali no dicionário, para deixar bem explicado, vivendo dissolutamente é vivendo de maneira libertina, sem nenhum tipo de compromisso, em busca dos prazeres, né, que a matéria pode proporcionar. E havendo ele gastado tudo, ou seja, não era nem um pouco prudente, ele gastou tudo. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. Bom, porco já é um bicho muito mal visto na Bíblia como um todo, né? Algumas correntes religiosas dentro do próprio cristianismo
não se alimentam da carne suína, por considerar um animal ali, por conta de algumas passagens, um animal impuro, um animal imundo, enfim. Mas, mesmo não pegando por esse aspecto, não era, digamos, uma profissão, uma função que alguém fizesse por prazer. Ninguém, quando se tornava ali, tinha uma idade para trabalhar, ia falar assim, nossa, quando eu ficar adulto, eu quero cuidar de porcos. Não. Normalmente era uma profissão, era uma função para quem não tinha nenhuma opção a mais. Era aquele encargo recusado por todos. Então, isso aqui é só para a gente perceber o nível que ele chegou de ter que apacentar porcos, um serviço, de certa forma, humilhante. E o detalhe, ele, o filho pródigo, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Aí alguém pode pensar assim, mas que maldade, não é possível que alguém ia recusar dar comida de porco para alguém que cuidava dos porcos. Bom, se a gente for levar, não para aquela época, embora isso aqui não quer dizer que esse evento tenha acontecido, a parábola é uma alegoria. Pode ter acontecido? Pode, mas não necessariamente tenha ocorrido. Se a gente voltar pouco tempo aqui na nossa história, na escravidão, por exemplo, os escravos não tinham a permissão de se alimentar, nem daquilo que davam, às vezes, aos animais. Então, não é algo tão distante assim para a gente assustar. Então, nem isso ele podia fazer. Nem isso. E aí acontece um momento que eu chamo que é a virada da história. E tornando em si, algumas traduções colocam caindo em si, disse. Vejam a reflexão que o filho pródigo fez. Que quando a gente olha para ele e pensa só nos aspectos negativos, no gasto desenfreado, na irresponsabilidade, a gente tem que ver também que o filho pródigo tem qualidades que, olha, a gente precisa desenvolver em nós. E tornando ou caindo em si, disse, quantos assalariados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus assalariados. Então, vejam a intenção desse homem. Ele reconhece o erro, ele reconhece, vou usar uma expressão aqui para vocês entenderem, a burrada que fez. E ele montou a estratégia, falou, eu vou voltar. Mas ele se arrependeu de tal forma que ele também não achava justo voltar na condição de antes, de filho. Então ele ia pedir para o pai, ele ia acolher agora como um servo, como um assalariado. Então isso é importante. E aí, e levantando-se, esses verbos eu acho maravilhosos, né? Levantar-me-ei. É ele montando o projeto. Depois, levantando-se. O verbo levantou-se, ergueu-se. É muito importante no Evangelho. A gente poderia trazer várias reflexões desse movimento, que é um movimento físico, mas pode ser um movimento da alma. Naquilo que Karl Barth Schutel vai falar lá no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, quando ele analisa as duas mortes que nós podemos enfrentar. Uma morte do corpo físico, a outra, a morte simbólica da alma. E para que essa alma saia dessa morte simbólica, que espírito não morre, é necessário esse movimento, esse reerguimento, essa vontade. A gente vai falar um pouco de vontade mais para frente. Então, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. Então, o pai vê o filho de longe. E se moveu de íntima
palavra cristã, compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Isso aqui é interessante, porque um ancião ele era observado até pela forma como ele andava. Então, normalmente, quando a gente vê, até hoje, alguém andando afoito, atabalhoado, a gente olha e fala, nossa, né? Coitado, né? Podia andar mais devagar, com mais calma, com mais tranquilidade. O ancião era alguém assim, não só por conta da idade, mas era alguém que, se a gente pudesse usar uma palavrinha, que ele flutuava enquanto caminhava. Então, movimentos cautelosos, prudentes. Né? Não é comum um homem ficar, vamos colocar aqui, lançar-se ao pescoço de outro. O beijo até que era uma prática comum, dar um beijinho, mas lançar-se ao pescoço não era também um hábito de um ancião. Isso aqui Jesus coloca na parábola para reforçar a alegria desse pai. Que detalhe, ver o filho vindo de longe. A gente pode até trazer uma reflexão, é como se isso aqui mostrasse que o pai sempre espera a volta de um filho que se foi. Por isso ele fica observando longe, alimentando em si algo que a gente precisa também reforçar em todos os tempos, a esperança. E nesse caso aqui era a esperança da espera, porque o pai esperava, o pai aguardava esse momento. Então, e aqui a virtude, né? O que move esse pai é a compaixão. E o filho lhe disse, como ele havia planejado, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai... Aqui é só um parêntese, gente. Ele monta o plano lá atrás. Mas, diante dessa recepção, ele poderia muito bem ter até suprimido essa fala. Ah, puxa, meu pai tá animado, gostou mesmo da minha volta. Eu vou rever aquela questão, não quero mais ser um assalariado. Eu aceito voltar na condição de filho. E aí ele, mostrando a sua honestidade pessoal. Porque o pai nem sabia da promessa que ele havia feito para ele mesmo. O filho pródigo não fez uma promessa escrita ao pai. Papai, se o senhor me aceitar, eu volto na condição de assalariado. Não. Ele fez uma reflexão pessoal, íntima. Ninguém sabia disso. Portanto, ele poderia muito bem mudar de ideia diante do calor humano com que foi recebido pelo pai. Mas ele mostra honestidade e confirma. Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa, ou seja, não demorem muito, trazei depressa a melhor roupa e vestir. Ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Zelo, cuidado, carinho, aconchego, acolhimento. O anel aqui, certamente, era o anel que simbolizava ali a família. Era muito comum naquela época também ter o anel da família. Então, quando ele pega e coloca o anel, é como se ele dissesse, você volta como meu filho. E alguém pode pensar assim, mas e a herança agora? Como é que vai fazer depois? Bom, não vamos entrar nesses detalhes materiais da parábola, até porque a grande questão aqui é o movimento feito por todos, os ensinos morais, porque eu já me fiz esse questionamento, né? Falei agora, ele volta, mas a herança está dividida. Agora ele fica sem, certamente, fica na condição de filho, porque eu acho que o principal é o que vem mais aqui para frente. E o pai continua, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Então, o pai é tão generoso que ele não quer fazer uma festa ali para ele e para o filho só. Porque para mandar matar o bezerro cevado, um bezerro gordo, criado, é porque ele queria comemorar com muita gente. Talvez chamar ali toda a comunidade para fazer
a festa. Repito, isso aqui é tudo para reforçar a alegria e o contentamento do pai que recebe um filho de volta. E ele explica por que ele está fazendo isso tudo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. A Cleide coloca uma observação importante aqui. Eu recomendo depois, gente, o Haroldo ele faz uma palestra muito boa sobre a parábola do filho pródigo, e com muito mais profundidade ele vai entrar nesses detalhes aqui de cada palavrinha que parece boba, mas que tem um sentido. A Cleide coloca que as sandálias somente os filhos do ancião utilizavam. Os servos não utilizavam anel nem sandálias. Então, é mais um gesto. Olha, você volta como filho que estava morto. Não fisicamente, mas morto, desconectado, desligado da família. E reviveu, retornou, tinha se perdido e foi achado. Antes de entrar no comportamento do outro filho, eu estava aqui falando e pensando no sentido material da palavra, da parábola agora. Quem aqui é pai e mãe, tem um filho, pode imaginar a alegria que deve ser receber de volta um filho que, por motivos, né, dos mais diversos, sai de casa. Um dia, conversando com uma mãe, numa palestra e tal, inclusive nessa reunião, era uma reunião de psicografias, em que há um público, né, bem característico assim, de ter lidado com luto, com filhos desencarnados e tal. E um dia eu conversando com a mãe, e eu falando assim, nossa, ter um filho desencarnado deve ser a maior dor do mundo. Ela me disse, William, é uma dor imensa que eu não desejo para ninguém. Mas, ela me disse, eu tive a oportunidade de, pelo menos, sepultar o meu filho. Então, hoje eu sei, né, que os despojos, né, do que sobrou do corpo físico dele está enterrado, sepultado, alguns cremam, enfim. E ela teve um gesto tão nobre da parte dela, tão bonito, tão sincero, que ela disse assim, mas eu tenho amigas, né, e ela é de uma cidade com muito conflito, de facções e tudo mais. Ela fala assim, mas eu tenho amigas que não sabem onde estão os seus filhos, porque saíram de casa, não deram mais notícia, e elas não sabem se estão vivos, se estão mortos, se estão presos, se estão doentes, se estão morando na rua, se passam fome, se passam frio, onde eles estão, ela não tem ideia. Então, estas mães vivem angustiadas por não terem notícias dos filhos. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tinha pensado por esse lado. E aí a gente traz essa reflexão dela para a parábola do filho pródigo. Aí eu fico imaginando uma mãe que não sabe onde o filho está e em que condição ele está. De repente, o interfone toca e ela atende e fala, mãe, sou eu, seu filho de volta. Será que a gente faz ideia da alegria que uma mãe dessa, ou no nosso caso, se fosse um filho nosso, a alegria que a gente sentiria ter um filho perdido de volta? Então, eu acho que trazendo esse exemplo para uma situação extrema, como a que eu trago agora, eu acho que fica mais fácil de compreender a alegria e o contentamento desse pai. Alegria e contentamento que não se viu, por exemplo, no irmão, no filho mais velho. Que a parábola vai continuar dizendo assim, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, ou seja, a comunidade realmente
abraçou a causa da festa e foi comemorar com o pai. E chamando um de seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. Eu fico pensando, é importante a gente tentar trazer a coisa, né, para o sentido material de novo. Pensa, o filho mais velho sai, vai para o campo, talvez para plantar, para colher, não sei. E a casa estava sossegada, tudo tranquilo, tudo calmo. De repente, a hora que ele está chegando perto da casa, escuta música e dança. A cabeça dele falou assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí ele chamou um dos servos e perguntou, o que era aquilo? O que está acontecendo? E o servo lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Eu acho que o evangelista, e Jesus deve ter contado isso aqui também, né, de uma maneira bem pacata, bem calma, mas eu tentando fazer esse exercício de imaginação, eu fico pensando que deve ter sido mais ou menos assim, nem te conto, sabe aquele seu irmão pervertido, que pegou a herança, gastou com bagunça, com meretrizes, com tudo que você puder imaginar, aquele seu irmão? Pois é, apareceu, seu pai mandou matar aquele bezerro que nunca deixou ninguém matar antes. É tipo dá aquela aumentada, sabe? Já para cutucar e fazer uma certa fofoca, já causar uma certa intriga, ou, na linguagem mais atual, já promoveu uma treta entre os irmãos. E aí, o irmão mais velho se indignou e não queria entrar. Então a gente observa birra, ciúme de quem vê, por exemplo, trazendo para uma reflexão mais atual também, o ciúme bobo de quem vê o outro recebendo algo que acha que é injusto e merecido, de quem fica triste ao observar a alegria do outro, que isso acontece muito, né? Tem até alguns pensadores que falam assim, você saber quem que é seu amigo mesmo, conta uma notícia boa e vê a reação da pessoa. Se ela vai comemorar com você, ou se ela vai começar a falar, mas sei lá, hein, cuidado com coisa boa, porque daqui a pouco é uma ruim. Porque acontece muito isso. A pessoa que não é amiga, ela não se contenta com o seu contentamento. Ela vai sempre arrumar um jeito de te colocar para baixo, de arrumar mas, porém, contudo, todavia. Então, é preciso ter cuidado com isso. Então, o irmão mais velho fica indignado e não quer entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aqui é a comparação, né? Nem um cabritinho você me dá, e agora você mata um novilho cevado, um novilho gordo para esse. Vindo, porém, este teu filho, não fala meu irmão, né? Quer dizer, é teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão, agora ele reforça, não é meu filho, é teu irmão, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. É como se dissesse assim, filho, o teu maior prêmio é estar comigo, porque o pai dessa parábola, simbolicamente falando, é Deus. E não tem maior contentamento de estar, né, aqui nessa situação próximo de Deus. É claro que aqui a gente poderia até explorar um pouco o filho, né, ciumento e não o filho pródigo, no sentido de que este talvez representa aqueles que estão aparentemente próximos de Deus, mas quando se revelam, quando surgem algumas oportunidades, algumas situações, eles se revelam distantes dos ensinos e das leis divinas.
Mas o filho pródigo que há em nós? O filho pródigo, ele demonstra alguns movimentos que merecem a nossa reflexão. Por exemplo, a ousadia de pedir, de expor o que quer, o que sente. Né? Será que somos ousados em vários momentos? Será que temos facilidade com nos comunicar? Esse é um grande desafio. Hoje, às vezes, muitas vezes, vai para a terapia e a gente descobre que um dos nossos grandes problemas é a falta de habilidade em comunicar o que nós queremos. É em externar aquilo que nós sentimos, as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos. Então, aqui a gente observa que o filho expõe o que ele quer e recebe. Recebe de volta. Então, é mais ou menos quando a gente faz uma prece e Deus nos atende. E fala, você está pedindo isso, só que ele vai nos atender de uma forma diferente. Né? Se eu falo, Deus, eu quero paciência, ele não vai nos dar paciência com a varinha mágica. Ele vai nos dar oportunidades para que a gente desenvolva paciência a partir da experiência. Então, eu entro em contato com uma situação, eu experimento algo, e naquele contato eu vou adquirindo gradativamente paciência. E aqui uma coisa interessante, porque é como se esse pai da parábola, sendo Deus, repito, simbolicamente, é como se ele desse ao filho o livre-arbítrio. Deus nos cria simples e ignorantes. Então a gente recebe de Deus um presentaço que se chama imortalidade da alma, que é muita coisa, é uma herança maravilhosa. E recebe junto livre-arbítrio. Claro que o livre-arbítrio ele se amplia na medida em que a gente fica mais evoluído. Quanto mais evoluído o espírito, mais livre. Quanto menos evoluído, menos livre, mais sujeito aos determinismos da vida. De tal forma que hoje na Terra ninguém é totalmente livre. Então, isso vale do mundo espiritual. O espírito mais evoluído é mais livre. E o livre-arbítrio, então, nos possibilita fazer escolhas. E como é que está o filho pródigo que existe em nós? Como têm sido as nossas escolhas? Todo santo dia, para não dizer toda santa hora, nós fazemos escolhas. E toda escolha tem a sua consequência. Como teve para o filho pródigo da parábola, como tem para nós. Por isso é importante, e eu acho bom o Espiritismo é isso. É porque o Espiritismo não nos obriga e nem nos proíbe de nada. Vale a velha máxima de Paulo, tudo posso, mas em tudo me é lícito. William, então quer dizer que eu posso pegar tudo que eu tenho, vender e gastar da maneira mais irresponsável possível? Pode. Mas vai ter consequência. Eu posso fugir do lar? Pode sim. Mas vai ter consequência. Não estou dizendo aqui que todas as pessoas que saem de casa fazem uma má escolha. Às vezes, sair de casa para muitos é necessário. E aí, os psicólogos é que abordariam isso com mais propriedade. Mas, às vezes, alguns chegam a brincar, né, que a validade do filho em casa vai vencer. Falou, você precisa tomar seu rumo, né? E ter responsabilidade, enfim, assumir compromissos, mas aí já é uma outra questão. Mas há saídas de casa que são extremamente positivas, mas há outras extremamente negativas. Mas ambas terão suas consequências. E a grande questão é o que me move, qual dessas questões do filho pródigo falam mais alto em mim hoje? Por exemplo, o filho pródigo, me parece que ele agiu de maneira egoísta, por que não?
querendo satisfazer apenas os anseios pessoais, não importando o custo disso. Isso a gente vê muito na pandemia hoje, quando é sempre o meu interesse, os meus desejos, os meus anseios, as minhas necessidades. E aí a gente pega o nosso livre-arbítrio, junta com o nosso egoísmo e enfim, com orgulho, vaidade, um monte de coisa, e começa a ter um comportamento, que aqui ele está falando do comportamento do filho pródigo, e começa a ter um comportamento que pode nos prejudicar, ou prejudicar a coletividade. Quando, por exemplo, a gente fala assim, não, mas né, eu quero me aglomerar, e aglomera. Ah, mas os meus interesses, eu estou interessado em aglomerar, poxa, mas daqui a pouco vai faltar uma vaga no hospital por conta da minha vontade de aglomerar. Porque a aglomeração aumenta o risco de contágio do coronavírus. Como várias outras medidas, como, por exemplo, a recomendação de utilizar máscara. Ah, mas eu não quero usar máscara. Gente, eu trabalho num local em que todos os dias a gente tem que lidar com, como é que eu vou usar uma palavra bem fraterna, assim, com uma situação difícil de pessoas que se recusam a entrar no estabelecimento comercial, que é uma lei, né, goste ou não da máscara, concorde ou não, se sinta confortável ou não, é lei, e pessoas que simplesmente não querem entrar de máscara, e diante da negativa da permissão de entrar, saem revoltadas, brigando, xingando Deus e a mãe de todo mundo. Então, assim, como é que é o meu egoísmo? Será que não é o momento de eu deixar o meu ego, meu eu, o sufixo ismo aqui, dar um excesso, algo negativo, para pensar no coletivo? O hedonismo muito presente aqui na vida do filho pródigo, que é a dedicação ao prazer como estilo de vida. Quer ter prazer. Custe o que custar. Por isso vai falar o irmão, gastou com meretrizes e tudo mais. De maneira dissoluta, né, como a descrição do próprio evangelho, de maneira libertina. O filho pródigo vai demonstrar aqui, por conta disso tudo, descontrole financeiro. Problema sério para muita gente. É claro que quando a gente fala de descontrole financeiro, a gente não está generalizando que todas as pessoas que passam por dificuldade é porque são descontroladas financeiramente. Não é isso. Tem pessoa que não tem dinheiro, não tem renda, não tem e depende do auxílio do Estado, auxílio das instituições religiosas, auxílio de amigos, porque estão desempregadas e, enfim, diversos motivos. Essas não são descontroladas financeiramente. Mas o descontrole financeiro ele é característico até e talvez principalmente de quem tem uma renda boa. Em que, mesmo tendo essa renda, gasta, enfim, de uma maneira descontrolada. E isso vai ter consequência. Fome extrema, que é o papel da dor na vida do filho pródigo. Lembrando, ele não podia comer nem o que se dava aos porcos. E todo esse caldo, todo esse emaranhado de coisas e situações, ele vai levar a uma situação extremamente difícil. O Cláudio colocou um comentário aqui interessante. O direito individual não pode sobrepor ao da coletividade. Ainda é o egoísmo que impera. Cláudio, essa fala sua é tão interessante que isso aqui não tem nada a ver, como muita gente hoje em dia tem discutido por aí, com autoritarismo, com um plano mundial de não sei o quê. Kardec fala disso, lei de liberdade, livro dos espíritos. Não existe liberdade absoluta onde se vive em sociedade. Kardec é tão curioso que ele vai perguntando, mas não tem uma situação em que pode ter... Aí os espíritos falam assim, pode, na do eremita no deserto. Então, beleza, você quer ter liberdade total, individual? No deserto é um bom lugar.
Só que se de repente um helicóptero sobrevoa e desce alguém lá, acabou. Sua liberdade não é mais total. Porque agora já tem que se pensar no coletivo, na sociedade. Kardec, no Livro dos Espíritos, fala disso. Eu recomendo que a gente leia essa parte, porque é muito importante para que a gente tenha forças, porque isso é importante. Que a pandemia chega um momento que ela vai cansando, você vai, puxa, mas não estou aguentando mais, e realmente é difícil. Então, ler Allan Kardec, nessa parte, por exemplo, vai nos dar forças para que a gente compreenda que alguns comportamentos, e quando a gente abre mão de algumas questões, algumas coisas, não é simplesmente estar admitindo um controle e tal, é simplesmente preocupar com o coletivo, é prezar pela vida em sociedade. E é um sacrifício que se faz, e os espíritos são categóricos em dizer, não existe progresso sem sacrifício pessoal. Antes o sacrifício se dava nas arenas. Cristãos eram queimados, devorados por leões. Hoje o sacrifício é, de certa forma, difícil em alguns aspectos. A gente às vezes gostaria de estar abraçando os amigos, abraçando familiares, né? E isso se sacrifica em prol do coletivo. Mas tudo isso que eu vinha dizendo vai levar a uma situação que aí é que eu chamo o ponto positivo do filho pródigo, e esses pontos positivos que eu vou narrar aqui precisam se intensificar em nós, porque eu acredito que todos já temos eles, pelo menos em germe todos nós temos, mas é necessário ampliar, olhar para eles e deixar com que eles aflorem, como, por exemplo, o arrependimento, o cair em si. Porque se a gente não se arrepende, Kardec vai tratar disso no Céu e Inferno, a gente não abre espaço para os outros movimentos que vão desencadear na reparação. Se eu não me arrependo, eu continuo fazendo. Então, o arrependimento é um reconhecimento pessoal de um hábito, de um comportamento. Seja um hábito financeiro, seja um hábito com a natureza, seja em família, em sociedade. Se eu não me arrependo, eu continuo fazendo. Então, quando eu me arrependo, eu reconheço que algo precisa melhorar. E quando eu reconheço, aí eu sei onde eu preciso melhorar. Como o Leon Denis vai dizendo depois da morte. Como é que a gente vai remediar algo que não se conhece? Né? Tá doendo. Onde? Não sei. Fica difícil tratar. Mas tá doendo. Onde? No dedo do pé. Não, deixa eu ver. Nossa, é a sua unha que está inflamada, encravada. Quem já teve sabe o tanto que dói. Agora, adianta eu estar com a unha inflamada e falar que é na orelha e passar remédio na orelha? Não vai resolver. Então, reconhecer o próprio erro é um momento importante da nossa vida. Agora, alguém pode perguntar assim, mas que tipo de erro, William? Todos. Por isso a importância do autoconhecimento. É quando a gente vai observar onde é que nós podemos melhorar. Não é reconhecer erros para ficar culpado. No caso, o filho pródigo reconhece os erros e o movimento que ele faz é o de levantar-se. E não assim, caiu em si e resolveu morar com os porcos no chiqueiro. Ou seja, preso na culpa. Não. Ele cai em si e resolve fazer um movimento de melhora, de progresso. Esse movimento ele acontece graças à vontade, que é outra palavrinha mágica que a gente precisa observá-la no filho pródigo e perguntar, será que essa parte do filho pródigo existe em nós? Porque, meus amigos, querendo já não é fácil. Mudar hábitos é um negócio extremamente difícil. Desde hábitos simples, manias. Por exemplo, eu tenho mania eu tinha de ficar mordendo, comendo unha. Hoje eu não faço mais isso com a boca, eu faço com a mão. E a coisa mais complicada do mundo é parar. Aí tem vezes que eu paro, aí eu fico nervoso, volto. E é na da mão, na do pé, e aí a minha esposa fala, perto de mim você não faz isso, porque faz barulho, incomoda. Aí quando eu tô perto dos meus meninos, não, papai, para de fazer isso, aí para também.
Uma hora que eu estou sozinho, ninguém vê, vem cá, mexo, de repente, arranco a pele, inflama. É um negócio difícil. Então, se a gente não tiver vontade, a gente não sai do lugar. Kardec vai falar que a vontade é o atributo essencial da alma. Vontade que o filho pródigo teve. Alguém pode pensar, mas ele teve vontade depois de chegar no fundo do poço, né? Foi. Mas será que a gente já não está, em alguns aspectos, como eu disse antes, no fundo do poço? E será que a gente precisa chegar no fundo do poço para desenvolver a vontade? A resposta é, às vezes, sim. Por isso, tem pessoas que a gente olha e fala assim, não é possível que está desse jeito e não muda. Ou a gente olha uma relação e fala, não é possível que aquela relação conjugal, relação entre pai e filhos, está desse jeito, nesse estado e não muda. É porque talvez, infelizmente, ainda não doeu o suficiente para fazer mudar de comportamento. Às vezes é uma dor suficiente para fazer reclamar. Vou contar rapidinho aqui, eu sei que tentar já encaminhando para o encerramento. Rapidamente aqui uma história daquele cachorro da construção, alguns falam cachorro do posto de combustível, mas eu vou falar da construção que é mais interessante. O rapaz chega para trabalhar, primeiro dia de serviço na obra. Ele observa um cachorro chorando lá. Aí ele vai embora, o cachorro o tempo inteiro chorando. Ele chega no segundo dia, o cachorro, no mesmo lugar, chorando. No terceiro dia, ele olha o cachorro lá chorando. Aí ele fala, mas não é possível. Aí ele chega para um colega dele, que trabalhava na obra há mais tempo, e fala assim, deixa eu te falar, e aquele cachorro ali? O que acontece com ele que ele só fica chorando? Vocês não perceberam isso antes? Não fizeram nada? Aí o colega falou assim, a gente já percebeu, já tentamos de tudo. Fala, por que ele chora? Fala, não. É porque ele está deitado numa tábua com um prego. Então ele deita em cima da tábua, no rumo que está o prego, dói e começa a chorar. Aí o cara perguntou assim, mas vocês não jogaram essa tábua fora já? Não é possível. Ele falou, já, mas já viu, construção sempre tem uma tábua com prego para cima. Ou então a gente, para não dar trabalho, a gente deixou a tábua lá e ele fica ali. E aí fez uma pergunta quase que lógica, mas por que você acha que o cachorro sente a dor e mesmo assim todo dia deita em cima da tábua? E aí o colega dele disse, é porque a dor é o suficiente para fazê-lo chorar, não para que ele mude de atitude. Esse é o ponto. Será que a dor que a gente sente já é o suficiente para que a gente mude de atitude ou apenas o suficiente para que a gente reclame, comente com um, comente no outro, poste no Facebook se sentindo triste? Ou será que é o suficiente para que a gente busque, inclusive, ajuda? Ajuda no atendimento fraterno daqueles centros espíritas que oferecem esse serviço, ajuda de um terapeuta. E se a pessoa não tem condição de pagar um terapeuta, posta na rede social, precisa de ajuda para um terapeuta, eu tenho certeza que vai aparecer alguém. Então, o filho pródigo, esse movimento que ele faz não é tão simples. Não é tão simples. Repito, teve que se arrepender do que fez, cair em si, desenvolver uma vontade muito forte para mudar e demonstrar humildade para retornar. Porque ele poderia simplesmente reconhecer que estava doendo, que estava incomodando, e ter a vontade de fazer o quê? Mudar de lugar. Mas não, ele demonstra humildade em voltar para casa. A humildade de aceitar voltar para casa na condição de servo. E a humildade de reconhecer o erro diante daquela que é considerada talvez aqui a vítima da história, que é o pai. Porque a gente às vezes até reconhece, mas não verbaliza, não externa. O que, né, pode ser que para alguns faça falta, pode ser que para outros não. Então,
essa parte do filho pródigo é que eu pergunto, essa parte também já existe em nós? Porque o filho pródigo, ele apresenta aqui um movimento duplo, eu não gosto da expressão queda. Dá a impressão que espírito regride, não é essa a ideia aqui. Mas ele faz um movimento de mau uso do livre-arbítrio e, consequentemente, um comprometimento pessoal e espiritual. E ele faz um outro movimento, que é o movimento ascensional. É como se no primeiro movimento ele ficasse ali, estagnado. Mas a partir de um comprometimento doloroso, que aí sim amplia a dor, aquela ampliação da dor também lhe move para subir, para crescer. Então, gente, como eu disse lá no começo, o Evangelho é o Evangelho de redenção. E a história do filho pródigo é uma história bonita, embora possa parecer sofrida, é uma história que fala de nós. Qual história pessoal de todo mundo que me acompanha aqui neste momento não é também uma história sofrida? Eu não conheço todos vocês aqui, mas eu tenho certeza que todo mundo passa por dificuldade. Que todo mundo faz escolhas que depois a gente reconhece. Puxa, escolhi errado. E aí é necessário a gente compreender. Ou a gente fica lamentando a escolha que a gente fez, ou a gente reconhece e fala, e agora? O que eu posso fazer para reparar o erro do passado? Então, isso é que eu acho bonito nessa parábola, porque ela vem mostrar a redenção de uma pessoa. E muitos de nós precisamos nos redimir, não com o mundo, mas é uma redenção íntima, uma redenção pessoal, espiritual. O mundo, claro, o mundo vai perceber, o mundo vai sentir, e o mundo vai se beneficiar dessa nossa mudança. Por isso, eu trago essa parábola para que cada um de nós pense onde a gente pode se espelhar, em qual momento nós estamos, para que o filho pródigo possa, nesse aspecto positivo, brotar cada vez mais em nós, sabendo que Deus, simbolicamente representado ali na figura do Pai, ficará extremamente feliz, não que Deus é uma personalidade, longe disso, com essa nossa mudança, porque é isso que é o propósito da vida. O objetivo supremo da vida é que a gente saia de cada encarnação maior do que quando nela entramos. Fazendo isso, estaremos cumprindo, né, os desígnios de Deus para nós, enquanto aqui estamos encarnados. Bom, eu agradeço o convite, agradeço a possibilidade de estar aqui falando de um tema muito, muito especial, pelo menos